nós precisamos de uma renovação no corpo, na alma, no espírito. Então nós já vimos muito sobre alma, sobre espírito, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo, que também é tudo para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar grandemente, Gabi, como Ele sempre usou, e que o Senhor te abençoe poderosamente. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imaginem que Jesus vá para sua casa. Como você prepararia a sua casa? Para as amantes da experiência do lar, né? Faríamos uma mesa posta, cozinharíamos, demonstraríamos todo o nosso cuidado e a importância da presença dele. Mas e se nesse jantar ele virasse para você e falasse: então, eu vim para te fazer, para te contar uma coisa, que eu vou morar na sua casa a partir de hoje. E aí, você vai falar: aleluia! E aí ele vai falar: mas assim, eu vou morar só o tempo que você quiser. Então, durante o tempo que você quiser, eu moro. Depois, você vai me falando assim com o seu jeito e tal, que já deu. Só que essa casa é o nosso corpo. Essa casa que nós estamos falando é o que ele habita em nós. E aí, se ele olhasse para o seu corpo do lado de dentro hoje, o que ele acharia? O corpo está funcionando da melhor forma que ele poderia funcionar? Será que tem alguma coisa atrapalhando? Uma gordura em algum órgão? Ou será que você não consegue mais andar como deveria? Não tem o condicionamento físico que você deveria ter? Bom, estudos nos Estados Unidos nos mostraram, eles fizeram um estudo com pessoas a partir de 50 anos. Dessa faixa que não fazia atividade física, as mulheres viviam até 79 anos. Que não fazia atividade física e nem tinha uma alimentação saudável. Mas, dessas que começaram a fazer atividade física nessa faixa etária, começaram a ter uma alimentação saudável, elas foram para mais de 93 anos. E nos homens, viviam mais ou menos até os 75 anos. E dos que praticavam atividade física e tinham uma alimentação saudável, eles foram até 86 anos. Mais ou menos, né? Uma média. Ou seja, os nossos hábitos moldam e nos direcionam para o que nós vivemos, para até quando nós vivemos. E eu, se Deus chegasse para mim e perguntasse: quando que você quer que eu more com você? Até quando você vai me permitir? Eu falaria: uai, Deus, o máximo que puder. Porque nós entendemos que o nosso corpo aqui é uma ferramenta para glorificar a Deus. Nós entendemos que o nosso corpo é usado para a glória de Deus. Porque se você não tem um corpo saudável, uma mente saudável, você não consegue transparecer a glória de Deus. Você não consegue se comunicar com as pessoas. Você não consegue chegar até as pessoas. Então, a importância de termos um corpo, uma mente, um equilíbrio para a glória de Deus. Em Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não é apenas físico, não é apenas emocional, não é apenas espiritual. Somos formados por essas três coisas. Espiritualmente falando, temos falado várias coisas. Temos falado sobre a importância de cuidarmos, de lermos a Bíblia, de orarmos, de estarmos em comunhão com Deus, de fugirmos do pecado, fugirmos de vícios. Emocionalmente falando, falamos muito ontem sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre termos um ato, sobre estarmos sempre gratos. Mas o físico, nós precisamos entender que o nosso corpo é uma ferramenta para servir a Deus. Não é só, é uma genética, você foi feito desse jeito, de cabelo grande e de tal altura. Não. O nosso corpo precisa ser uma ferramenta para falarmos
Deus. E queria fazer uma pergunta para vocês. O corpo de vocês está sendo um depósito de lixo, um depósito de coisas que não agradam a Deus, que só vão destruir o corpo, ou ele tem sido usado para a glória de Deus? Você tem cuidado do corpo, do templo de Deus, que é o seu corpo, ou você tem destruído ele? Se o Espírito Santo olhasse para você agora, o que ele acharia? Ele falaria: exato, é aí onde eu queria estar. Esse é o corpo, está funcionando bem, não tem nada atrapalhando. Ou ele olha para você e fala assim: aqui ó, não está dando para aqui não. Aqui ó, para mexer aqui vai ser difícil. Você não vai conseguir falar por muitos anos. Você não vai conseguir ser usado por mim por muitos anos. E 1 Coríntios 3,17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. E não é só sobre o mundo espiritual, é o nosso corpo físico. Gente, o nosso corpo é sagrado. Nós oramos para Deus pedindo saúde, pedindo: Deus, cura. Mas será que nós estamos agindo como quem foi comprado por um alto preço? Como um corpo que precisa ser realmente usado para a glória de Deus? O corpo é sagrado, mas nós banalizamos ele. Nós damos muito mais valor para uma pessoa elegante. Aí olha como ela está linda, olha como ela usa uma bolsa cara, uma roupa cara, aquela roupa perfeita. E eu não estou falando de quem é magro ou quem é gordo. Deus não habita em músculo definido, até porque tem muita gente na academia que está destruindo o corpo que Deus deu a eles, pegando pesos a mais do que era necessário, fazendo mais força do que era que o corpo aguenta. Então não é sobre corpos definidos, não é sobre gordura aqui, uma gordura localizada, não é sobre isso. É sobre um corpo funcionando da forma que ele foi feito para funcionar. É por isso que negligenciar a saúde não é uma irresponsabilidade, é um pecado contra Deus. Quando você negligencia a sua saúde, quando você negligencia caminhada, atividade física, alimentação balanceada, você está pecando contra Deus. Então eu queria ser mais direta sobre essa forma de pecar contra Deus. Nós pecamos contra Deus quando nós preferimos comprar um fast food, comprar uma marmita que você nem sabe quem preparou, como preparou, quando nós escolhemos frituras e outras coisas mais do que uma alimentação saudável, do que realmente o que importa e o que nutre o nosso corpo. Gente, não estou falando sobre dias aleatórios, não estou falando de você chegar aqui e ver uma mesa como essa lá. Vou comer não, tá? Hoje eu não uso isso, não como essas coisas não. Eu estou falando sobre o dia a dia de vocês. O que você come quando você acorda? Será que você já pega uma bolacha recheada? É mais fácil mesmo, não tem tempo, deixa eu fazer aqui uma bolacha recheada. Será que é isso? Ou você prioriza a nutrição do seu corpo? Uma fruta, uma proteína, um carboidrato? Porque a gente sabe que uma alimentação desregulada, vamos lá, come indústria, come coisa industrializada, come excesso de gordura, essas coisas, nós temos um pico de glicemia, nós vamos gerar uma resistência na insulina e pronto, diabetes para você. Não vou comer muita gordura, pronto, já juntou uma placa, você tem um infarto. É isso que é o corpo de Deus? É isso que é o templo que é para Deus habitar? É para ele ficar desviando nas placas de gordura do seu corpo? É para ele ficar realmente não conseguindo se movimentar porque está no leito do hospital? Ontem a Bela falou sobre a gente estar rodando no geriatria agora. Gente, idade realmente não é documento. A gente pega mulheres de 50, 60 anos, deitadas, não conseguem levantar. E pegamos gente de 95 anos que até corre para a gente ver. Isso é um reflexo do que elas cultivaram desde a vida adulta dela, da infância e da adolescência. E é claro que a gente não tira a parte genética. Tem doenças que são realmente genéticas, que vai te trazer uma dificuldade
Mas isso não define o que realmente importa. Isso não define qual vai ser a sua diferença quando a doença vier. E aí eu vou pela parte de atividade física. Ah, não, mas não tem tempo. Aqui eu chego em casa e só quero deitar e descansar. Não é a nossa realidade? Ah, não. E eu não estou falando, gente, de 7 dias na semana, 1 hora, não. Eu estou falando de 3 dias na semana. Você fazer 1 hora de uma atividade, uma corrida, uma natação, algum esporte. Você não tem esse tempo para cultuar a Deus com a sua atividade física? Porque a gente realmente quer que a gente fique bom e volta a dizer, não estou falando de beleza. Não é só para você se achar bonita, e que se achar bonita e ter um corpo bom faz bem para a gente, porque a gente já viu ontem sobre a nossa vida emocional. Mas eu estou falando sobre saúde. Eu estou falando sobre viver. Eu falo direto com meu namorado, eu queria realmente melhorar, queria perder umas gordurinhas localizadas, mas eu não faço isso por isso. Eu não vou na academia por conta disso. Eu vou na academia para depois eu conseguir cuidar dos meus filhos, eu cuidar dos meus netos, eu viver e não dar trabalho para os meus filhos, como uma mãe que está acamada, sei lá, 10 anos a gente viu essa semana, que não fala, que não mexe, que não consegue se movimentar. Isso é viver para a glória de Deus? Porque se for, nós estamos muito perdidos. E eu sei que não é. Viver para a glória de Deus é usar todos os recursos que Ele nos deu para glorificar Ele. É nossas pernas, é nossos músculos, é nossa voz, é a nossa vida. Então nós precisamos nos preocupar com a saúde. Ah não, mas dessas aí eu estou bem, eu como saudável, eu vou na atividade física. Mas e seu sono? Como está seu sono? Não é só sobre isso, gente. Nosso corpo. Vocês acham que Deus nos deu 24 horas? Foi assim, sem querer, não pensou, não, gente. 24 horas só porque tem descanso. 7 dias na semana tem um descanso. Nosso corpo não foi feito para aguentar direto, noite sem dormir. E trabalho. Não. O nosso corpo precisa do descanso. O nosso corpo físico precisa do descanso. O nosso corpo emocional, nossa cabeça precisa do descanso. Senão, doenças. O preço que a gente paga por não glorificar a Deus com o nosso corpo todos os dias da nossa vida é doenças crônicas, é doenças mentais e todas as outras consequências que, quando nós não valorizamos a saúde, a gente tem. Mas não é só sobre isso. Limitações. Quantos ministérios foram perdidos por problemas da saúde? Se você não quer pensar no seu corpo, ah não, mas eu não importo com o meu corpo, tá? Pensa no seu ministério. Ai, eu vou na igreja, no ministério lá, com pessoas. Tá, pensa neles. E aí? Vai deixar o ministério pro lado, o ministério acabar? Porque você não tinha condição saudável para continuar? Porque você não tem perna para se movimentar? Porque você não tem força para andar? É isso? Se você quer viver um ministério, está querendo isso e vivendo isso, cuide da sua saúde. Não negligencie a saúde que Deus te deu. Não espere você chegar num leito, na cama, não conseguindo viver para falar: eu tive tudo nas minhas mãos. Não, gente, a gente precisa valorizar. A gente vê isso com os dados lá de cima. Você quer viver 70 anos ou você quer viver 95? Eu quero viver 95. E 95 bem. Porque senão não adianta viver esse tanto de tempo. Então, quantas vezes a gente pede a cura para Deus, mas nos envenenamos todos os dias da nossa vida? Por isso, muitos dizem, né? Meu corpo é templo, mas vive como depósito de lixo, de cansaço e de outras coisas. O mesmo crente que não coloca o cigarro na boca vive à base de remédio para poder dormir. Não consegue descansar num Deus que criou todas as coisas e cuida de nós. É isso que é vida? É isso que é se desvencilhar dos
vícios, mas fica aí, a base de remédio, para acordar, acordo, tomo um remédio, para eu conseguir levar o dia. Vou dormir, tomo um remédio, para eu conseguir dormir. Gente, isso não é saúde. Não sou contra remédios são muito bem-vindos, estamos em situações que precisamos de remédios. Mas a gente precisa ter consciência e prevenir isso. É agora, é bem, é saudável se nós precisamos viver isso. Deus vai cobrar responsabilidade. Em Gálatas 6:7, ele fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Se você semeia uma má alimentação, pode esperar, daqui uns anos tem uma doença crônica chegando. Se você semeia noites em claros, pode esperar, o desgaste vai chegar, a gente não dá conta. Nós não somos máquinas. Se você semeia descuido, não está nem aí para nada, pode esperar. As mulheres, 79 anos, chegam aqui. Aos homens, 75 anos chegam. E você vai morrer. E não vai viver tudo o que você deveria viver. Por isso, tenham cuidado. Quem é o dono do seu corpo? É você? Você faz o que você quiser, na hora que você quiser e quando você quiser? Ou você está debaixo de quem manda é Deus? E se Ele mandou eu glorificar com o meu corpo, eu glorificarei. Em Romanos 12, assim, antes desse versículo, fala: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Sacrifício vivo é oferecer o corpo inteiro, o tempo todo. Todos os dias levantar. Eu não tenho tempo. Acorda uma hora mais cedo. Acordei uma hora mais cedo? Beleza. É difícil. É difícil? É sacrifício? É sacrifício. No inverno, quentinho da cama, gente. É bom demais. Mas você vai negligenciar, você vai abrir mão de um futuro que Deus planejou para você por conta de uma hora a mais na cama? Não. Eu me recuso a abrir mão de tudo que Deus tem me oferecer por uma hora a mais na cama. Muitos dizem meu corpo, minhas regras, mas a Bíblia diz: vocês não são de si mesmos. Se nós estamos colocando, eu decido, o dia que eu vou, quando eu vou, se eu vou, nós estamos cultuando o nosso corpo, dizendo que quem manda somos nós. E Deus é quem manda no nosso corpo. Deus nos deu esse corpo e Ele pode recolher na hora que Ele quiser. Não é nós que vamos diminuir a nossa vida. Às vezes a gente coloca todas as culpas. Satanás não quer deixar eu levantar cedo. Mas a minha genética. Tem genética mesmo. Tem gente que é mais fácil para correr. Tem gente que tem mais facilidade nessas coisas. Mas Deus não fala, é isso, é só para alguns, não. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos viver dessa forma. Não é sobre conveniência, é sobre obediência. Nós precisamos obedecer a Deus, independente se é difícil, se dói, se etc. que a gente inventa para nós mesmos. O nosso corpo precisa glorificar a Deus. Nós precisamos dedicar o nosso tempo para fazer atividade física, para alimentar saudável. Gente, essa semana eu fiz comida, assim, verduras e coisas para mim. Eu demorei 1h30. Você não tem 1h30 na sua semana para você fazer verduras e comer saudável? Aí a cadela falou ontem. Nossas prioridades estão invertidas. Se você não tem 1 hora, 3 vezes na semana para fazer uma atividade para valer, acho que você está com prioridades invertidas. E aí isso precisa ser mudado. Esse corpo que nós temos foi comprado por um alto preço. E nós precisamos agir como quem realmente valoriza o tempo de Deus. Na atividade física, na alimentação saudável, no sono, no estresse, na ansiedade. Nós precisamos agir como aqueles que reconheceram o preço pelo qual nós fomos comprados. Então, realmente, vamos buscar um equilíbrio físico, equilíbrio emocional, na academia, na alimentação saudável. Veja como forma de adorar a Deus. Adorar a Deus através do meu corpo.
adorar a Deus através da minha alimentação, nós somos o templo do Espírito Santo. E por isso precisamos fugir de vícios, de pecados, buscarmos mais a Deus completamente. Se o seu corpo é templo, ele precisa ser purificado. Se o seu corpo é sacrifício, ele precisa estar no altar. Se o seu corpo é de Cristo, ele precisa ser governado por ele e do jeito dele. Um corpo saudável, santo e consagrado reflete a glória de Deus. Um corpo, gente, não cuidar da saúde é desprezar anos que podem ser usados para a glória de Deus. Percebam isso. Não é glorificar a Deus com o nosso corpo, é desprezar anos que podem ser usados para a glória de Deus. É desprezar pessoas que você pode conquistar para a glória de Deus. É desprezar você como sacrifício vivo, como instrumento de Deus para ganhar pessoas a Cristo. Por isso, eu convido vocês a realmente honrar a Deus com o corpo de vocês. Porque ou você honra a Deus com a sua saúde, ou você vai continuar cavando a sua própria sepultura aqui. Ou você honra, ou você decide que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e para isso você vai arcar com todas as consequências que vem junto com isso. Ou então você vai cavar a sua própria sepultura mais cedo e vai pecar contra Deus, negligenciando a sua saúde. Realmente, hoje a gente precisa decidir se o nosso corpo será um ídolo para prazer, para nossas vontades, ou um altar para a glória de Deus. E eu convido vocês a estarem realmente com isso na cabeça. Eu falo que a constância, para mim, é uma das melhores qualidades que a pessoa pode ter. Uma pessoa que tem constância, que tem persistência, gente, essa entendeu. Porque não é sobre as diversidades, o quanto a nossa vida é corrida, o quanto um dia foi difícil. Não, mas ela não quer saber tudo que veio. Mas ela decide que o corpo é prioridade. E às vezes a gente luta. E a gente está lá, eu estou vencendo a minha mente. Eu vou namorar hoje. Vou conseguir. Aí na hora que você vai, a mente liga, vamos sair para comer? E aí você fala, peraí, eu vou sim, mas eu só vou na academia antes, 1h30 a gente se encontra. E a pessoa, não é possível, mas você vai na academia. Você está muito neurado, não, gente? Não é neuro. É realmente entender o propósito. É entender que nós estamos semeando para colher lá na frente. É entender que quando nós preparamos nosso corpo, vem a doença, a gente sai muito melhor. Muito melhor. A gente não está imune de doenças. E não é isso que eu estou falando. Se você tem alimentação, praticar atividade, você nunca mais se adoece. Não. Mas a forma que você vai reagir contra isso é muito diferente. Então, realmente vamos ter consciência, gente. Nós estamos vivendo num mundo que realmente a internet fala muito disso. Mas, entenda, é difícil, é sacrifício, é várias coisas que tentam nos impedir. Mas quando a gente entende que o nosso corpo ou é um altar para Deus, ou é um culto para nós, a gente precisa decidir caminhar e santificar o nosso corpo. E adorarmos com todas as coisas que Ele nos deu. Adorarmos com a alimentação, com o sono, com a atividade física, com a diminuição do estresse. E assim, teremos um corpo que glorifica Ele. Não por 75 anos, por 90, 100, quanto Ele nos permitir. Quanto Ele estiver aqui, nós estaremos com o corpo bem. Um corpo que a gente realmente consegue glorificar, andar, falar e resplandecer a glória dele. Então, que isso seja uma meta de vocês essa semana. Se você faz 3, então tenta aumentar para 4. Se você não faz nenhuma, começa com 2 essa semana. Caminhadas são menos, a intensidade é menor. Então vamos fazer umas 3, 4 caminhadinhas. E aí a gente vai evoluindo. E a gente vai vendo, gente, tanto que isso nos dá um descanso. A gente às vezes está tão cansado que eu não vou porque eu estou cansado. Mas quando você vai, você chega e fala assim, agora dá para limpar a casa, fazer tudo que eu tinha para fazer, eu consigo fazer. Porque isso é consequência da atividade.
liberar endorfina, a gente fica melhor, a gente fica mais feliz. A gente tem uma diferença no corpo que nós mulheres, e os homens também, né, gostam. Então, que a gente realmente coloque isso como prioridade na nossa vida. Claro, tem prioridade de buscar a Deus primeiro, tem outras coisas, mas isso, Deus nos deu 24 horas, é possível. É possível glorificar a Deus lendo a Bíblia, orando, tendo alimentações. É possível glorificar a Deus na sua alimentação. É possível glorificar a Deus na sua atividade física. E com o nosso corpo, refletimos a glória de Deus. Então, todas as vezes que vocês forem nesses lugares, pensem, estou indo para refletir a glória de Deus. Estou indo porque eu quero viver os anos que Ele me conceder bem, com saúde e glorificando a Ele.